agora vamos entender um pouquinho o sexto passo, tá bom? Sexto passo que está na página 169. Talvez o líder prefira gastar 2 reuniões com o quarto passo. Eu admito que o quarto passo é muito profundo. E talvez o líder entenda que uma reunião só não dá. Se o líder achar que não dá, ele pode programar com vocês e ter 2 reuniões para vocês trabalharem o quarto passo, depois mais uma para trabalhar o quinto, depois mais uma para trabalhar o sexto. Joia? Então, antes da gente entrar no sexto passo, eu quero que você forme grupos pequenos para trabalhar 2 perguntas importantes. Vocês vão compartilhar aí nos grupos pequenos, antes da gente dar continuidade. 2 perguntas. Pergunta número 1. O que foi mais forte para você no quinto passo? O que você entendeu do quinto passo que mais mexeu com você? Vai compartilhar isso. Segunda pergunta. Então, primeiro compartilha a primeira pergunta, dá a volta no círculo. Quando voltar para a primeira pessoa de novo, já vai a segunda pergunta. A segunda pergunta. Qual é a sua maior dificuldade quando você tem que abrir o coração para alguém e falar das suas fraquezas? Qual é a sua maior dificuldade quando você tem que abrir o coração para alguém e falar das suas fraquezas? Aí vai dar a volta no ciclo de novo, depois vocês oram e voltam para o sexto passo. Recapitulando, pergunta número 1, o que foi mais importante, mais forte para você no quinto passo? Segunda pergunta, qual a sua maior dificuldade em abrir o coração para alguém? Coloca o vídeo na pausa e vão para esse tempo de discussão. Na volta, a gente vai trabalhar o sexto passo. Voltando com o sexto passo, eu imagino que você botou o vídeo na pausa. E eu imagino que você, na pausa do vídeo, você fez os exercícios, gastou um tempo compartilhando. Nessa nossa volta agora para o sexto passo, nós vamos dar continuidade nesse entendimento do princípio da autoavaliação. O que o sexto passo tem a ver com autoavaliação? A noção de autoavaliação do sexto passo tem a ver com ser sincero com a gente na pergunta se a gente realmente quer ver nossa ferida. Então, a pergunta que o sexto passo faz para mim e para você é a seguinte: você realmente quer resolver suas feridas? A resposta para essa pergunta é muito importante. Então, vamos falar junto o sexto passo para a gente pensar nisso? Vamos lá? Eu conto até 3 e aí a gente lê juntos, tá bom? 1, 2, 3. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. De novo, 1, 2, 3. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Circule aí no sexto passo a palavra prontificamo-nos. E circule o termo a deixar. Tiago 4:10 é o texto que está ligado a esse passo. Diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Para a gente entender essa ideia de se humilhar, é preciso entender primeiro o contexto por trás do sexto passo. A palavra prontificar implica estar pronto, ficar pronto, se aprontar, estar realmente disponível para deixar Deus fazer. E qual é a principal questão desse estar pronto? É que se você realmente quer se avaliar, então você precisa admitir
que algumas vezes, e quando eu falo de você, eu não tô falando de você. Eu tô falando de outro você, entendeu? Que também tem esse problema. Não é de você. Mas se você quer realmente se autoavaliar, você precisa admitir que algumas vezes você diz assim: Senhor, me liberta desse vício. Senhor, me cura desse problema. Mas na verdade, você não quer. É preciso admitir isso antes de seguir em frente. Porque se você não admitir que tem coisas em você que você não quer se livrar, você vai acabar se enganando, colocando a responsabilidade desse problema não ter desaparecido em Deus. E ao colocar esse problema, a culpa dele em Deus, as chances para você resolver o problema tá muito perto de zero. Por que tá muito perto de zero? Porque vai parecer para você que esse é um problema que vai além de você. E não é verdade. A razão é que o problema não está sendo resolvido porque você não quer. Eu vou te dar um exemplo antes da gente seguir em frente. Me lembro de um rapaz que tinha um vício sexual tão desgraçado que ele veio ao meu gabinete uma vez e ele estava tão mal, tão chateado, porque ele havia passado a mão nas nádegas da mulher do melhor amigo dele. De tão controlador que era o vício sexual dele. O amigo dele, amigo mesmo, tinha ido na casa dele para um churrasco com a esposa. Ele estava lá também com a esposa dele. Num dado momento, ele se viu sozinho na cozinha com a mulher do amigo dele. E a mulher do amigo dele fez alguma posição que deixou as nádegas à mostra. E ele, no impulso da doença, passou a mão na mulher do amigo dele. E, por causa disso, o amigo dele, que estava lá com o espeto do churrasco na mão, ao ouvir o grito da mulher, partiu para cima, quase matou ele. E ele fugiu e foi perseguido. E esse sujeito, ele veio até a mim saindo desse tipo de situação. Ele e a esposa vieram a mim para pedir ajuda e dizer: pastor, meu marido é doente, meu marido tem problema nessa área. Depois de me contar a história dele, eu marquei alguns horários com ele para ajudá-lo. E numa das vezes em que ele se agendou comigo, tinha uma unção, um poder de Deus tão forte operando nesse horário, que, se eu não estou enganado, seria o terceiro depois desse momento em que ele começou a abrir o coração e a me contar a história dele. Nesse terceiro horário, a unção estava operando tanto, eu não consigo ter certeza absoluta se era o terceiro horário, mas não foi muito tempo depois. Mas tinha tanta unção operando que eu fui levado pelo Espírito a orar por ele, ungí-lo, e ele com muito choro, muito quebrantamento, e o Espírito me disse, para dizer a ele: seu vício acabou e você está completamente liberto, esse problema não vai mais te atormentar. Ele era um mecânico e tinha o costume de ir para a porta da oficina, olhar as mulheres passar na rua e, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, mexer com as mulheres, provocar, dizer palavras baixas. E nos próximos meses, ele não ia mais para a porta da oficina. Quando uma mulher passava, não mexia com ele. Parou de olhar pornografia na internet. Aquilo simplesmente acabou. A esposa dele disse para mim:
pastor Jucimar, fulano é outra pessoa, ele não sente mais aquilo, não tem mais aquele problema. E depois de algum tempo, ele desapareceu, eu não o vi mais. E alguns meses depois, talvez 8 meses depois, muito tempo, a esposa dele me procurou e disse: pastor, o fulano está precisando de ajuda de novo naquela mesma área, e você sabe que lá onde a gente está, na nossa, no meio do nosso povo, ele não tem coragem de se abrir, ele está precisando de ajuda de novo, parece que a situação voltou. Então eu decidi atendê-lo de novo, e eu o atendi, e ele me contou uma história assim. Ele me disse: pastor, eu fiquei livre daquele problema por meses. Por meses eu não tinha uma gota de apetite. Eu não tinha uma vontade de olhar para nenhuma mulher. Eu só tinha olhos para minha mulher. Eu me satisfazia sexualmente com a minha mulher. E aquela sensação de vício não me dominava mais por muito tempo. Então, eu não sei o que aconteceu, pastor. De repente eu me peguei sentindo aquilo tudo de novo. E com a mesma força. Depois de ficar meses sem experimentar do vício, ele volta com aquela força toda e eu não consigo explicar isso. Então eu disse para ele: eu consigo explicar. Eu disse para ele: vou te contar exatamente o que aconteceu. Você ficou por muito tempo sem sentir aquele fogo demoníaco e maligno tomando conta da sua alma. Por muito tempo você se viu livre daquilo e estava vivendo bem. Um belo dia, uma mulher passou vestida sensualmente, talvez em excesso. E você admirou a beleza da sensualidade dela e você procurou dentro de você aquele fogo que você sentia antes e você não achou. Então você sentiu falta dele. Então você começou a procurar, porque você queria o fogo de volta. Você começou a desejar sentir aquele controle todo, aquela força toda que te dominava. Porque na verdade, o que você não queria era seu amigo te perseguindo com o espeto de churrasco. O que você não queria era a sua mulher pedindo o divórcio por causa dos seus vícios nojentos. O que você não queria é passar vergonha e ser exposto. Mas o prazer do vício você queria. Você sempre quis o prazer do vício. E quando você passou o tempo suficiente sem pagar o preço do prazer, você se lembrou do prazer e você o quis de volta. E você foi para a porta da oficina olhar e forçar e tentar sentir de novo. Até que uma hora você sentiu. E a tendência natural é voltar 7 vezes pior. Então ele me disse: pastor, foi exatamente isso que aconteceu. E o que eu faço agora? Eu disse: vamos começar do zero. E vamos buscar a Deus para ver o que Deus faz. Por que eu estou te contando essa história? Para ajudar você a entender que na questão libertação e cura emocional, o nosso querer, ele conta muito ponto. Se você realmente quer se livrar de um vício, isso conta ponto. Só que não faz sentido para a nossa lógica que alguém não queira se livrar de um vício. Claro que eu quero me livrar de um vício. Na verdade, não é assim. Muitas vezes nós temos vícios que nos fazem muito mal, mas a gente não quer se livrar dele. Mas a gente diz que quer, enganando a nós mesmos, enganando as pessoas que estão ao nosso redor e colocando o peso em Deus. Ai, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me livrasse. Eu não sei porque o Senhor não faz nada. Quem que fica com a culpa? Deus. Deus não está me livrando, mas eu quero ficar livre. Quer nada. O 6º passo, ele nos convida a ser sincero com a gente mesmo.
Você está pronto mesmo para se livrar desse vício? Porque se você não está pronto, pelo menos admite que você não está pronto. Por quê? Porque você vai se cuidar a partir de eu não quero me livrar desse vício. E você vai lidar com as consequências como responsabilidade sua e não de uma outra pessoa. Você vai lidar com as consequências como é uma escolha sua, você escolheu, beleza. E você vai conseguir detectar quando você realmente quiser se livrar. Prontificar implica em estar pronto a deixar Deus tirar. O versículo humilhem-se diante do Senhor tem a ver com, algumas vezes, a gente precisa chegar para Deus e na boa dizer, Senhor, eu não quero me livrar desse vício. A verdade é essa. Sabe, houve vezes na minha vida em que eu disse para Deus, Deus, eu não quero isso, mas eu quero querer. O Senhor me ajuda a querer. Eu tenho que ser sincero comigo e com o Senhor, porque eu não posso mentir para o Senhor. Então eu tenho que dizer para o Senhor a verdade. A verdade é, eu não quero me livrar. Eu só quero me livrar do problema, mas não do prazer. E guarde uma coisa importante. Vícios, comportamentos viciosos, comportamentos compulsivos, comportamentos dependentes, eles têm dois lados. Ele tem um lado que dá prazer, que dá segurança, que dá conforto, e tem um outro lado que dá dor, que dá sofrimento, que dá peso. E você não pode se livrar só de um dos dois lados. Se você vai se livrar do vício, você tem que se livrar dos dois lados. Você tem que jogar fora a dor, mas você tem que também jogar fora o prazer. A bebida alcoólica, por exemplo, te dá o prazer da sensação de transcendência, de ir além de você. Aliás, a maioria das drogas te levam a essa sensação. Depois, ela te dá a sensação da dor, da ressaca, do peso, da desgraça, da vergonha, da exposição. E aí o que você quer se livrar? Quer se livrar do problema, mas o prazer você quer continuar. Não dá. Se é comportamento vicioso, é comportamento compulsivo, comportamento dependente, vai se livrar? Você tem que se livrar de tudo, do prazer e da dor junto. E se você não quer se livrar,